Olá, galera! Hoje a nossa aula é sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Esse conteúdo referente aos domínios morfoclimáticos do Brasil estabelece uma associação entre o relevo, os tipos de solo, as formas de vegetação, a hidrografia e as condições climatológicas do nosso país, do Brasil. Bom, então a gente vai começar esse conteúdo a partir da concepção de que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Então o Brasil ele possui uma grande diversidade territorial. E esses diversos elementos que constituem a paisagem, então, do Brasil, né? Tais como o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, o solo, a fauna, eles são classificados, né? Para que se tenha um melhor entendimento a partir da análise territorial do país. Então, a partir disso, um conceito chamado morfoclimáticos, né? O geógrafo brasileiro, ele fez todo esse levantamento, né, a partir da diversidade da paisagem e também dos aspectos naturais que influenciam nos locais, né, do Brasil, e também formulou 6 grandes unidades do território brasileiro que a gente vai tratar nessa aula. A partir disso, a gente entende que existem domínios morfoclimáticos. Então, considerando a situação do Brasil, que apresenta grande diversidade de elementos naturais em uma proporção delimitada, então, desse território brasileiro, isso estabelece, né, diferença entre esses elementos morfoclimáticos. Então, estabelece diferenças entre os domínios, né, os domínios morfoclimáticos sobre a questão dos relevos, dos tipos de solo, das questões climáticas, da hidrologia e da questão da forma da vegetação. O Brasil, então, ele apresenta 6 grandes domínios morfoclimáticos, sendo eles, então, o domínio amazônico, o domínio da caatinga, o domínio dos cerrados, o domínio dos mares, o domínio das araucárias e também o domínio das pradarias. Então, a partir disso, é necessário que a gente compreenda que entre esses domínios que a gente destaca aqui, existem inúmeras faixas de transição. Então, a gente vai observar o mapa, que estará apresentado aí na tela para vocês. E ao observar esse mapa, a gente consegue observar essas faixas de transição entre esses 6 domínios presentes no Brasil. Passamos agora a apresentar as características do domínio morfoclimático da Amazônia, amazônico. Então, esse domínio amazônico, ele está situado ao norte brasileiro, né? E é a maior região morfoclimática do Brasil, com uma área aproximada de 5 milhões de quilômetros quadrados, né, equivalente a 60% do território nacional, onde está localizado os estados do Amazonas, o estado do Pará, o estado do Amapá, o estado do Acre, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Também, a partir das principais cidades da região, né, que tem como domínio morfoclimático amazônico, estão Manaus, Belém, Rio Branco, Macapá, Santarém. Este domínio, então, amazônico, ele é formado por terras de baixas altitudes, depressões, planícies aluviais e planaltos cobertos por extensa floresta equatorial amazônica e também é banhado pela bacia amazônica. Essa região, então, com presença de domínio morfoclimático amazônico, também enfrenta o gravíssimo problema da degradação ambiental, né, que surgem a partir das queimadas e também do desmatamento que vem contribuindo para a devastação dessa região.
Se vocês têm acompanhado os noticiários, os jornais, as mídias sociais digitais, vocês vão ter um pouco da noção do que é essa degradação ambiental que tem ocorrido na região, né, do domínio morfoclimático da Amazônia. O domínio morfoclimático do Cerrado. Então, esse domínio é formado pela própria vegetação do Cerrado e é constituído de chapadas, né, e chapadões, como a Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros. É importante aqui também destacar que a região do Cerrado, que saem 3 principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, é da região do Cerrado que surgem as principais bacias hidrográficas brasileiras, sendo elas a Bacia Amazônica, a Bacia São Franciscana e a Bacia Paranaica. Então, o domínio morfológico do Cerrado, ele possui uma área de 45 milhões de hectares, sendo o segundo maior domínio de extensão territorial, né? E também está incorporado aos estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins, né, na sua parte sul, Goiás, Bahia, né, na parte oeste, o Maranhão na parte sudeste e também Minas Gerais na parte noroeste. As importantes cidades que compõem, então, esse domínio morfológico do Cerrado são Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Goiânias, Palmas e também Montes Claros. Esse domínio possui terras com planaltos sob influência do clima tropical, com vegetação arbustiva e rasteira. Os solos são pobres e ácidos, né? Mas com a utilização de calcário no solo, o domínio tem se transformado numa nova fronteira, né, da agricultura, representando então a expansão desses ambientes para o cultivo dos grãos, né, para o cultivo da soja, do feijão e do arroz, entre outros produtos. Domínio morfológico da Caatinga. Esse domínio é situado, sobretudo, no noroeste brasileiro e abrange em seu território a região, né, de períodos prolongados de seca. Possui uma extensão aproximadamente de 850 mil quilômetros quadrados, incluindo, né, sob sua territorialidade, então, o estado do Ceará e parte dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e também do Piauí. As principais cidades que compõem esse domínio morfológico são Petrolina, Juazeiro do Norte. O domínio, né, então, da Caatinga corresponde à região da depressão sertaneja nordestina, né, com áreas de planaltos, sobre a influência de clima semiárido, bastante seco, o que vem favorecer uma vegetação formada por cactos, né, por cactáceas, bromélias e algumas árvores. Aqui, então, se destaca o extrativismo vegetal de fibras, o sisal, né, como o sisal, por exemplo, né, é um exemplo bem predominante nesse sistema, nesse domínio morfológico da Caatinga, e também a questão tradicional da ocupação do domínio é a pecuária extensiva de corte, entretanto com baixo aproveitamento. Já o domínio morfológico dos mares de morros estende-se ao sul do Brasil, até o estado da Paraíba, né, no Nordeste, e possui aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Situado mais exatamente no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, pegando uma faixa da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e também da Paraíba. Destaca-se, né, então, os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também do Espírito Santo. A esses são incorporadas, né, cidades importantes como Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e também Rio de Janeiro.
Esse domínio ele tem características principais, né, por acompanhar a faixa litorânea do Brasil, desde o Nordeste até o sul do país, e é caracterizado, sobretudo, pelo relevo, com topografia que a gente chama de meia laranja, né? Que é formado pela intensa ação erosiva na estrutura cristalina, né, das serras do mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Possui área de relevo, então, né, com morros arredondados, sobre a influência do clima tropical, quente e úmido, né? Onde havia originalmente, então, a Mata Atlântica. Esse domínio ele sofreu grandes degradações, né, pela ação humana, pela ação do homem e, consequentemente, então, né, a partir da grande ocupação populacional nessa região, além dos desmatamentos e dos intensos processos erosivos que esse domínio tem sofrido, há aqui, né, a decorrência, né, do seu do domínio, né, por ser um domínio com consequências de relevo acidentado e um clima úmido. Já o domínio morfológico da araucária, ele é encontrado desde o sul paulista até o norte gaúcho, né? Abrange cidades importantes como Curitiba, Ponta Grossa, Lages, Caxias do Sul, Passo Fundo, Chapecó e também Cascavel. Ocupa o planalto da bacia então do Rio Paraná, em área de relevo planáltico sobre influência do clima subtropical e está associado, né, às médias altitudes entre 800 e 1.300 metros. Esse domínio possui áreas com terra roxa, como por exemplo no estado do Paraná. A floresta de araucária é homogênea, com vegetação tipicamente aciculifoliada. Também pode ser chamada de Mata dos Pinhais. Possui também um grande aproveitamento da madeira e também do cultivo da erva mate. E a devastação desse domínio está associada à grande ocupação agrária, em especial para o cultivo do café e também o cultivo da soja. Por fim, o domínio morfológico das pradarias. Então, esse domínio ele encontra situado no extremo sul brasileiro, né, ao sudeste gaúcho, e possui uma extensão, né, de 800 km² e de 45 mil km², que fazem parte no domínio das cidades de Uruguaiana, Bagé, Alegrete, Itaqui e também de Rosário do Sul. O domínio é representado, então, pelo Pampa, né, ou pela Campanha Gaúcha, como a gente chama. É uma região planáltica, né, onde o relevo é baixo. Sob influência do clima subtropical, é coberto por vegetação de herbáceas, das pradarias, né, o que a gente chama, então, do pasto natural, né, dessa pastagem. E a principal ocupação econômica desenvolvida nesse domínio das pradarias é a pecuária extensiva de corte, né? E a risicultura irrigada. Então, esses seriam os principais domínios econômicos das pradarias. Espero que vocês tenham compreendido minimamente, né, quais são os domínios morfológicos do Brasil e que tenham compreendido a questão, né, dessa diversidade de vegetação, de solos, né, climáticas presentes no nosso país.